Boa noite, Unijovem, a paz do Senhor a todos. Dessa vez o devocional vai ser online, certo? Eu não vou poder estar com vocês neste sábado mais uma vez, peço desculpas, mas é por uma boa causa. Então, para não ficar sem devocional, a gente está ainda adiando mais um sábado. Eu estou gravando este vídeo, prometo ser bem breve e peço a você que, por favor, assista até o final. Não fique, passando, acelerando e nem assista só o início e deixa o resto para lá. Por favor, assista, tá bom? Que Deus possa te abençoar e que você possa aprender cada vez mais com a palavra do Senhor. Estávamos falando todos os sábados sobre Gálatas 5, que ele aborda o quê? O fruto do Espírito Santo e as obras da carne, né? Ou vice-versa. E hoje nós vamos falar sobre uma obra da carne chamada idolatria. Talvez você pense e diga, não, isso aí não cabe para mim, esse pecado eu não cometo. Mas muitas vezes os cristãos têm cometido sim, porque a gente comete o erro enorme de achar que idolatria é só quando a gente se prostra frente a alguma estátua, algum objeto, quando a gente faz alguma peregrinação, quando a gente, faz a participação de algum movimento religioso à parte e a gente acha que idolatria está relacionada somente a isso. É isso também, mas idolatria ela aborda um âmbito bem maior do que você se prostrar apenas em frente a estátuas. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa entender... Ui, bati aqui na câmera, desculpa, gente. Primeiro a gente precisa entender, eu tô aqui com o estudo, tá, gente? Por isso que eu vou ficar olhando um pouquinho para baixo. A gente precisa entender, mais uma vez repetindo, que a adoração a ídolos implica em tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então, se tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é considerado um ídolo na minha vida e eu estou cometendo o pecado da idolatria, então a gente já começa a observar que a idolatria não se resume apenas a se prostrar frente a estátuas e deuses, né? A gente já vê que já pega aí um grauzinho maior e que a gente pode sim estar cometendo esse pecado. A palavra idolatria significa culto a ídolos. E culto a gente sabe que é tudo aquilo que a gente se volta, né? Que a gente se entrega, que a gente vai, que a gente presta, né? Tudo aquilo que a gente realiza é um culto. Então, a sua prática, com certeza, é um pecado claramente repreendido por Deus. Isso aí a gente não tem nem dúvidas, né? Que o pecado da idolatria não é aceitável pelo nosso Deus. Mas, como eu disse a vocês, muitas vezes o cristão acha que a idolatria não é um pecado que ele tem cometido, não é um pecado que vai alcançar aquela vida, né? Mas, se a gente observar, tem muita gente dentro das igrejas cometendo sim esse pecado da idolatria. Então, nós vimos que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então, é óbvio e claro que muitas pessoas têm colocado outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus na sua vida. Falando assim, parece uma coisa assim que você diga, não, lógico, isso eu sei, é simples, e eu não tenho colocado ninguém no lugar de Deus na minha vida. Só que, quando eu não priorizo Deus, quando eu não olho para Deus com primazia, eu já estou colocando outras coisas no lugar de Deus. Parece um pouco dramático, um absurdo, algo exagerado, mas é a realidade. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida, outra coisa está ocupando. A prioridade na minha vida, ela nunca, é como se fosse um pedestal, que ela nunca vai estar vazio. Algo vai estar ali. Sabe um pedestal de... Eita, gente, eu vou ficar batendo nesse negócio direto. Sabe um pedestal, aquele negócio que segura o microfone. Se não tiver... Na nossa vida, se não tiver Deus, vai ter algo ali ocupando aquele lugar. Ele nunca está vazio, ele nunca está ausente. Preciso ter cuidado para que as coisas do mundo, as coisas da minha vida, que eu tenho que buscar assim, que eu tenho que lutar assim, não venham tomar a prioridade na minha vida. Então, quantas pessoas a gente vê que tem colocado outras pessoas no lugar de Deus na sua vida? Quantos jovens, né, já que eu tô falando aqui para jovens, quantos jovens, quando começam um relacionamento, colocam esse relacionamento como prioridade em vez de colocar Deus, né? Quando a gente tem lá essa empolgação do namoro, empolgação de conhecer alguém, a gente realmente começa a dar muita prioridade a esta pessoa. Eu já passei por isso. E é muito comum isso acontecer. Mas nós, como cristãos, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e lembrar que nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Com isso, eu entendo que pai, mãe, irmão, filhos, família, emprego, dinheiro, profissão, bens, nada disso pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu não posso olhar para um time de futebol, eu não posso olhar para uma amizade, eu não posso olhar para um bem, eu não posso olhar para um filho, para um relacionamento com tanta prioridade ao ponto de colocar ele num lugar onde ali só poderia estar Deus. Se eu estou fazendo isso, eu estou cometendo o pecado da idolatria. E isso é sério. Se a gente começar a observar na nossa vida, a gente tem que estar vigiando constantemente, porque nós, seres humanos, temos uma tendência a idolatrar coisas e pessoas. Nós, seres humanos, que eu digo no geral, não estou falando só de crente não, estou falando de ser humano no geral, tem tendência a idolatrar qualquer coisa que não seja Deus, né? A gente vê pessoas se doando ao máximo por um time de futebol, pessoas se doando ao máximo por outro, pessoas tirando a sua própria vida por causa de outra pessoa. Quando uma pessoa faz isso, a gente já entende o quê? Que a prioridade na vida dela é tudo menos Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês está lá em Isaías 42, versículo 8, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Olha que lindo o Senhor diz, que a glória dele, ele não dá a outro de jeito nenhum. Então, eu e você precisamos lembrar que se eu não estou dando prioridade a Deus, se eu não estou colocando Deus como primazia na minha vida, ele não vai dividir esse lugar com outra coisa.
nem com outra pessoa. Ele não vai ficar lá no lugar que é para ele estar, compartilhando com teu namorado, com a tua namorada, com o teu time de futebol, com a tua moto, teu carro, teu filho, tua família, teu emprego, teu dinheiro, teu estudo. Nada disso Deus vai dividir a glória dele com essas coisas. A glória é só de Deus. E eu e você, como cristãos, precisamos, sabe, ao acordar, lembrar que o dia de hoje eu preciso glorificar o Senhor em primeiro lugar. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa, tá certo, eu vou priorizar o Senhor, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Mas nas situações, no decorrer da diária, né, como a gente fala, nem sempre a gente faz isso. E eu me coloco também nessa posição. Jamais vou me excluir disso. Porque quando eu deixo de estar buscando ao Senhor para estar me dedicando a um celular, vendo coisas que não vão somar nada na minha vida, eu estou priorizando um tempo de folga meu, que eu poderia estar buscando ao Senhor para estar dedicando a coisas fúteis. Eu não estou dizendo a você que você não pode olhar o celular, que você não pode entrar na rede social, que você não pode assistir um vídeo, um filme. Não, pode, gente, isso é bom, relaxa, traz, sabe, um descanso até para a mente. Mas como tem sido o teu relacionamento com Deus? Se eu tenho o meu tempo com Deus, se eu tenho o meu devocional com Deus, se eu tenho a minha, sabe, a minha pausa ali para ter um momento com Deus, não tem problema nenhum durante o dia, durante outro momento, eu ter um tempo para assistir um filme, uma série, ver um celular, rir um pouquinho, sair, passear, enfim. Mas se durante o dia eu não tenho tempo nenhum para Deus, tudo do meu dia eu fico ocupando com coisas, com pessoas, com momentos, com emoções, com situações, com busca por qualquer coisa pessoal, e Deus não se encaixa, então eu estou cometendo o pecado da idolatria de coisas nesse mundo. Parece algo que você vai olhar e dizer, não, é muito exagero. É muito, não, aí já tá demais, já tá querendo demais. Mas a gente vê que não é. Se Deus não está no lugar que é para ele estar, eu estou idolatrando outras coisas. Se durante um dia que eu acordo às 6:30 da manhã, tomo meu café, vou para o trabalho, para a faculdade, para a academia, vou arrumar a casa, vou estudar, depois volto, vou fazer outra coisa, passo o dia fazendo inúmeras coisas, termino o dia, no final do dia eu faço só uma oração fast, sabe? Aquela vapt-vupt que não some quase nada na nossa vida espiritual. Eu não estou priorizando Deus. Eu estou priorizando outras coisas, idolatrando sim outras coisas, buscando outras coisas, porque eu estou vendo que estudar é o que eu quero mais, trabalhar é o que eu quero mais, um relacionamento é o que eu quero mais. Tudo isso eu tenho colocado como prioridade. Mas entenda, não é que você vai deixar de trabalhar, por favor. Não é que você vai deixar de estudar. Não é que você vai deixar de ter o seu relacionamento. Não. Mas você precisa, no meio disso tudo, colocar Deus na sua vida. Colocar um tempo para você dedicar ao Senhor. E em todas essas coisas, você usar para louvor e glória do Senhor. Você usar o seu trabalho para louvar ao Senhor. Você usar o seu estudo para louvar ao Senhor. Você usar o seu relacionamento para se santificar mais e louvar ao Senhor. Então, quando eu priorizo Deus, eu trago Deus para a minha vida. Eu não deixo de viver. Aí é que eu vou viver. Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão conseguindo compreender como a idolatria é um pecado sorrateiro, assim, que se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver em alerta, em conexão com Deus, a gente cai nele, comete ele, e a gente depois fica pensando, meu Deus, eu nunca mais senti a tua presença. Senhor, eu quero um avivamento. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Deus, eu não tenho mais ânimo para orar, eu não tenho mais ânimo para buscar. Tá tão estranho, eu tô sentindo. Começam a acontecer as coisas que você olha e pensa, se eu não desacelerar, se eu não trouxer Deus para o lugar que é para ele estar, e nunca ser retirado dali, nem dividir com outra coisa, eu vou caminhar, correr atrás do vento. Eu vou buscar e não vou conseguir alcançar nada. Então, gente, lembre-se, Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ocupar o lugar principal do nosso coração. Eu posso fazer qualquer coisa que venha agradar ao meu coração, que venha agradar a minha vida, lembrando que tudo eu vou prestar contas, né? Mas eu tenho que, em todas as coisas da minha vida, louvar ao Senhor, trazer Deus. Eu posso muito bem no meu trabalho, com a minha profissão, trazer Deus para o meu dia a dia, sabe? Com os meus colegas de trabalho, falar de Deus, deixar uma mensagem no WhatsApp do grupo, em vez de compartilhar piadas e coisas que muitas vezes nem somem nada na nossa vida. Seja o diferencial, seja aquela pessoa que realmente tem Deus e prioriza Deus, ama o Senhor e coloca Deus no lugar onde ele sempre deve estar e nunca deve ser tirado de lá. Então, que você possa compreender o que eu estou querendo falar para você, não eu, Gemima Priscila, com as minhas palavras, mas as palavras que o Senhor trouxe ao meu coração, que você possa, sabe, refletir sobre isso, pensar sobre como tem sido a tua vida, no que você tem priorizado, o que você tem pensado mais. Uma das coisas que eu tenho, assim, policiado em mim é com relação às coisas que têm ocupado a minha mente durante o dia. O que eu tenho feito mais? Eu tenho buscado falar mais com Deus durante o dia ou buscar outras coisas para prazer pessoal? Então eu tenho que sempre pensar, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser meu pensamento ao acordar, Deus tem que ser meu pensamento ao caminhar, ao trabalhar, ao comer, ao conversar, ao brincar, sabe? A tudo. Deus tem que estar comigo em todos os momentos. E ao deitar. Eu tenho que finalizar o dia e olhar, Senhor, jamais eu vou conseguir chegar num ponto onde eu posso dizer, hoje eu fui 100%, porque a gente não consegue. Mas eu consegui ser melhor do que ontem e menos do que o amanhã. Então eu tenho que sempre lutar por esse objetivo, de ser mais do que ontem e menos do que o amanhã. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e tenha um final de semana maravilhoso, um sábado abençoado. E se Deus quiser, no próximo encontro estaremos juntos. Demorei um pouquinho, não foi, gente? Mas assista até o final.
E se você chegou até o final desse vídeo, não vou pedir pra compartilhar, nem curtir, nem nada, gente. Mas eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo, escrever, né? A frase, Deus acima de tudo. E você não vai dizer nada, tá? Não explica nada pra ninguém. Seja honesto, Deus tá lhe vendo, viu? Não é pra mim, não. É pra Deus. E eu quero saber quem foi que chegou até o final, porque as pessoas que escreverem isso foram as que eu acredito que assistiram até o final. Beijo, Deus acima de tudo.